Oi, oi, oi! Eu tô aqui de volta para compartilhar com você mais conteúdos sobre o universo das terapias integrativas. Eu sou a Diana Pren, aqui da Humaniversidade. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva logo, porque a gente está sempre compartilhando conteúdos valiosos dentro dessas terapias que nós chamamos terapias naturais. E hoje eu quero falar sobre a medicina milenar. É isso mesmo, a medicina tradicional chinesa. E vou comentar, falar e fazer você também refletir a respeito dos conteúdos que atravessaram os oceanos de lá do Oriente para o Ocidente, chegando até a sua casa nesse formato hoje. Não é impressionante? Eu fico impressionada como que uma medicina tão antiga, que tem mais de 5.000 anos, ainda nos dias atuais, ela faz tanta diferença na vida das pessoas. Tá curioso? Tá curiosa? Então vem comigo que eu vou te explicar um pouco desse universo, porque afinal de contas, a medicina tradicional chinesa, ela é extremamente vasta e complexa. Eu aprendi, no primeiro curso que eu fiz nos anos 90, num curso de massagem oriental, que era massagem e sensibilidade da amor. A primeira vez que eu ouvi falar da MTC foi nessa época e desde então eu sempre ensino, utilizo e faço uso dentro do consultório, dentro da medicina tradicional chinesa, as mais diversas formas de utilização, como acupuntura, moxa-bustão, ventosa. E aqui na Humani a gente tem os cursos de formação, então eu tenho a possibilidade e a honra de ensinar todo esse conhecimento dentro desses cursos de formação. Vamos lá então? Ok! Nós vamos falar hoje especificamente sobre o elemento madeira. Elemento madeira. Por que elemento madeira? Porque dentro da MTC, da medicina tradicional chinesa, nós temos 5 elementos, que é diferente dos elementos que aqui no Ocidente a gente trabalha. Normalmente a gente aqui trabalha com elemento água, elemento fogo, elemento ar e elemento éter, E também a gente trabalha com elemento terra. O éter, na verdade, ele tem mais um componente, é mais um componente que se trabalha dentro da medicina indiana, na Ayurveda. No Ocidente são 4 elementos: água, terra, fogo e ar, Aqui na MTC, na medicina tradicional chinesa, que é uma medicina que foi, direcionada, escrita, tratada na época do Imperador Amarelo, e como eu falei, atravessou os oceanos para chegar até aqui, a gente fala de 5 elementos, sendo o elemento madeira, fogo, terra, metal e água. E nos próximos vídeos eu vou compartilhar com você todos eles. Hoje nós vamos começar com o elemento madeira. Quando eu falo de 5 elementos, eu estou falando o quê? De uma engrenagem que existe alguns ciclos, que nós chamamos aqui, como você observa na imagem que está aparecendo, o ciclo da geração e o ciclo da dominância. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe o ciclo que está com as flechinhas do lado de fora em vermelho, representa que um elemento nutre o outro, um elemento gera o outro. E o ciclo das flechinhas que estão dentro, que inclusive cria aí um pentagrama de 5 pontas, representa o ciclo do controle. Então, no universo, dentro da MTC, o Imperador Amarelo e seus sábios chineses concluíram que através da observação da natureza existem esses ciclos, existem leis e essas leis que governam. E o ciclo da geração é o ciclo que um elemento vai nutrindo o outro. E dentro do nosso corpo isso ocorre também. Um órgão, uma víscera vai nutrindo a outra, ajudando a outra a desempenhar melhor o seu trabalho. E o ciclo da dominância é que se não há um tipo de controle, então há uma energia desenfreada ali e pode ocorrer algum tipo de lesão ou um tipo de destruição universal. Então existe esses ciclos. E quando a gente fala do elemento madeira, e hoje o foco é
o elemento madeira, nós estamos falando que o elemento madeira é uma energia de expansão, como você observa aqui nessas flechinhas que ascendem, que são as flechinhas para cima e flechinhas para baixo. Então, se você observar na natureza, existe o quê? Você coloca lá uma sementinha na terra, essa terra começa a nutrir aquela sementinha através do quê? Dos diversos elementos ali, a água, os nutrientes da terra, começa a criar raízes e as raízes vão descendo para a terra, a raiz vai dando a capacidade de buscar os nutrientes da terra para aquele broto que está nascendo e também vai despontar acima da terra. Então, uma árvore que tem um potencial, né, vir a ser uma árvore, porque é uma semente, porque uma semente ela pode ficar ali 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até 1000 anos sem germinar. Mas a partir do momento que ela começa a receber a nutrição e ela é colocada como semeada à terra, ela começa a expandir as suas raízes para baixo e a sua copa para cima, né? Então, na natureza, existe esse ciclo de expansão, tanto para cima como para baixo, quando equivale ou quando falamos do elemento madeira, tá? E aqui, quando a gente fala da madeira no aspecto de nutrição, ela vai nutrir o fogo e é nutrida pela água. E o fogo vai nutrir a terra vai nutrir o metal e o metal vai nutrir a água. No caso, os lençóis freáticos estão lá nas profundezas das magmas da terra, lá onde se encontram os metais. Então, esse é o ciclo que nós chamamos de ciclo da geração. E ao mesmo tempo, né, quando a gente fala de controle, a água apaga o fogo vai derreter o metal vai cortar a madeira e a madeira, através das raízes, vai retesar a terra e a terra, através das barragens, vai desviar a água. Então, a gente está falando de quê? De 2 ciclos e leis importantes aqui. E a madeira, ela tem atributos. Quando eu falo madeira, eu estou falando do elemento propriamente dito. Quais são os atributos ou as características? São inúmeras. E algumas dessas características dentro da MTC, da medicina tradicional chinesa, utilizada para fins terapêuticos, a gente vai utilizar para quê? Para tratar ou para diagnosticar. E algumas características a gente não usa, simplesmente foram atribuídas àquele elemento pelos sábios chineses lá na época do Imperador Amarelo, onde foi que ele criou o Tratado da MTC. Então, no elemento madeira, nós vemos aqui que existe órgãos e vísceras. Então, o elemento madeira está associado ao fígado, né, e à vesícula biliar. Está associado à cor verde. Então é por isso que às vezes a gente fala, a pessoa está verde de raiva. Porque um dos sentimentos, das emoções, é a raiva, que eu já vou falar sobre isso. O fator climático é o vento, estação do ano, a primavera. Então, na primavera, temos a tendência a ter mais energia do elemento madeira circulando e também mais problemas ou patologias que se desenvolvem que vêm com o vento. E o que são essas patologias? Por exemplo, eu não sei se você tem problemas de torcicolo ou cãibras ou dores migratórias. Isso é muito atribuído ao quê? A um problema específico ou de excesso de energia da madeira dentro de você ou deficiência da energia da madeira. Aí nós temos o órgão do sentido. Então a madeira ela se mostra nos olhos, se os seus olhos estão mais brilhantes ou estão mais opacos. Então a gente pode fazer uma diagnose através da observação dos olhos. Nos tendões, como eu falei, a emoção é a raiva, então a tendência de uma pessoa que é muito madeira, ela ser uma pessoa mais irada, mais pavio curto, e ela vai estar, às vezes, né, explodindo no ambiente, então ela tem a tendência a se expressar gritando, né? O sabor é o ácido, que vai ajudar o quê? Ajudar a nutrir esse elemento e também equilibrar. E os aspectos são da germinação, como eu já falei. Então a madeira, ela precisa, né, ser germinada. Ela é germinada através do quê? Da semente e da função dos outros elementos atuando nessa semeadura, tá?
Então aqui tem alguns atributos que eu falei, porque aqui a intenção é mostrar para você que existe um universo inteiro aqui da MTC ao seu dispor, como uma possibilidade alternativa de você cuidar da sua saúde. E continuando, né, o símbolo da madeira representa a evolução da fase da vida, né? Semente germinou e cresceu. Nascimento, crescimento, envelhecimento, morte e transformação ocorre, né? Em todos nós acontece esses ciclos, né? E outra coisa importante é que nós contamos com o que nós chamamos nosso mundo subterrâneo, nosso mundo interno, que representa a terra, a raiz, as profundezas, né? Por isso que eu falei da expansão para baixo e a expansão para cima, que são as folhas e os frutos, as copas das árvores, né? Que é o mundo externo. Por isso que o elemento madeira, ou quem é de uma personalidade madeira, é bem profundo nas suas raízes e também é bem projetado ao mundo, digamos assim, né? E as árvores também, elas simbolizam, né, a fertilidade dentro da MTC. A fertilidade do quê? Da terra, da água, né? Que são os três elementos responsáveis, madeira, terra e água, pela nutrição do útero, do ovário, possibilitando o que nós chamamos o quê? O fluxo regular da nossa menstruação. Então, quando a gente fala de menstruação do mundo feminino, né, ou a menstruação da mulher, então existem três elementos aí relacionados, que é a madeira, a terra e a água. E óbvio que os outros elementos também estão de alguma forma, a gente vai estudar isso, porém, aqui para que haja o que nós chamamos a ovulação, esses três elementos estão mais intimamente ligados. E também simboliza o falo masculino ereto, né, que representa a árvore e a força em direção ao céu, dentro dos aspectos que a gente chama yin e yang, porque todo elemento tem um aspecto que correspondente à energia do yin e yang, e a energia do yin e yang é uma lei que tange a lei dos opostos. E aqui eu trouxe como opostos o feminino e o masculino, o céu e a terra. Então, representa a força do crescimento e da expansão, esse elemento. E esse elemento ele tem outras características, como por exemplo, os sentimentos de raiva e fúria, a emoção de agressividade. Então as pessoas desse elemento, ou que predominantemente têm os efeitos desse elemento, elas são mais agressivas. A expressão, como eu já falei, é o grito. Então a tendência da pessoa, ela fala mais alto, mais imponente. Quando ela tá com raiva, então ela já sai mesmo soltando fogo pelas ventas. A gente fala, vai brigando, vai gritando. A atitude de controle e autoridade. Virtude, a benevolência. Então quando há maturidade, existe essa qualidade de lealdade, benevolência. E o temperamento positivo é passivo e sereno, quando está em harmonia. Agora também temos o temperamento negativo, né? Tudo tem os dois lados, tem a força yin e a força yang, aí operando, digamos assim. Sempre tem duas faces da moeda. O temperamento positivo é passivo e sereno, e o negativo é insatisfeito e descontrolado. Então, é uma pessoa que está sobre os efeitos do excesso ou deficiência desse elemento pode vir a apresentar esse tipo de emocionalidade. E como é então a personalidade de alguém que é muito madeira, a gente fala? Eu, como gosto muito de observar, né, o comportamento, o desenvolvimento, o crescimento do ser humano aqui na Humani, nos processos terapêuticos ou nos grupos vivenciais, então eu gosto sempre de observar como que a pessoa se comporta, e aí às vezes eu vou classificando, esse é mais madeira, esse é mais metal, esse é mais água, ou dentro de outros aspectos, como por exemplo dos biotipos haitianos. Eu sempre gosto de usar dessa forma como uma forma de observar essas personalidades. E tem o temperamento associado à madeira, como são as pessoas, qual é o temperamento dessas pessoas mais madeira? Tem a capacidade de planejamento, decisão e ação, eles são reta ação, é da madeira. Não tem medo de arriscar, são confiantes, impulsivos, gostam de movimento, esporte, viagens e por isso podem se tornar irritados e nervosos devido à necessidade interna de ficar o tempo todo se movimentando em ação. E não
suportam esse estar sendo impedidos, né? Então não conseguem lidar às vezes muito bem com a frustração. Geralmente as pessoas elas são respeitadas pela sua nobreza, têm uma moral, uma capacidade ética, porque são muito profissionais. Então o profissionalismo e a excelência é uma marca de quem tem uma personalidade mais madeira. São dinâmicos, criativos, imaginativos, colaboradores, com espírito agregador e capazes de fazer sacrifícios em prol do bem comum. Normalmente, quem pertence ao elemento madeira, eles são líderes naturais, ocupam cargos de direção e gostam de trabalhar em grupos em prol dos outros, pelos outros e para um bem comum. Você se identificou com a personalidade madeira? Conhece alguém que a gente poderia dizer, essa pessoa tem bastante características do elemento madeira? Sim? Pois é, então tá aqui para você esse conteúdo valioso da MTC. Se você gostou, faz algum comentário, faz perguntas e eu vou continuar aqui nessa websérie compartilhando com você a da medicina chinesa. Beijos, beijos, te vejo num próximo vídeo. Harion!